Eu sinto da parte de Deus, irmãos, e contar para essa querida irmandade, os músicos e organistas, uma visão que Deus deu para nós, mais ou menos uns 3 anos atrás. Deus trouxe uma visão, eu estava dormindo, quando eu estava dormindo, o Senhor arrebatou os meus sentidos, irmãos, e na visão era como se eu estivesse acordando, levantando, tomei banho, senti a água cair no corpo, mas na verdade estava dormindo e estava acontecendo tudo isso. É uma coisa que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, irmãos. Mas certo é, irmãos, que levantei, tomei meu banho, tudo isso acontecendo na visão, tomei meu banho, senti a água do corpo cair em mim, a água no corpo, troquei de roupa, saí, irmãos, para ir trabalhar, não fiz minha oração, saí para trabalhar, entrei no meu carro e vim para o serviço, irmãos. E quando eu cheguei numa certa altura de uma avenida que tem aqui em Goiânia, irmãos, de repente eu percebi que o dia ficou vermelho, ficou meio que avermelhado o dia. Eu achei aquilo estranho, irmãos, meu coração disparou, eu coloquei a cabeça para fora e o sol estava muito perto da terra, estava muito perto, eu conseguia ver o sol, mas o sol estava todo coberto de sangue. E de repente começou um engavetamento de carro, bater carro um atrás do outro, foi batendo carro. E eu desci do carro, irmãos, e um desespero na terra, um desespero muito grande na terra. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nesse desespero o povo começou a fechar as lojas. E eu olhei para a minha esquerda, e logo assim lá na frente tinha como se fosse um terminal de ônibus, e eu vi algumas almas subindo em direção ao céu. Deus começou, irmãos, a buscar o povo. E na hora eu pensei, ai meu Deus, é o arrebatamento da igreja e eu estou ficando. Bateu um desespero, irmãos, comecei a correr. Eu comecei a correr, abandonei o carro, comecei a correr como se eu estivesse indo para minha casa, e fui correndo, cheguei numa esquina. Irmãos, eu tinha corrido alguns metros, cheguei na esquina daquela avenida que eu estava, irmãos, e me deparei com uma mulher que ela tinha nas suas mãos um manto de uma criança, como se fosse aquela mantinha que envolve um bebê, e ela com o manto daquele nas mãos, e olhava para o céu e dizia, cadê minha criança? Onde foi parar minha criança? E chorava. Logo à frente tinha uma mulher grávida sentada na calçada, dando um burro da barriga e dizendo, cadê meu filho que estava na barriga? Onde ele foi parar? E o povo gritando, desespero, irmão, foi correndo. Quando eu estava chegando perto da minha casa, bendito é o nome do Senhor, fui chegando perto da minha casa, eu avistei, irmãos, como se um avião passasse por cima da minha cabeça e ele caísse no fundo da minha casa, uma explosão muito forte, o povo na rua gritando, desespero, um desespero, irmãos, que eu não sei explicar. Era muito real esse sonho, foi muito real, irmãos. E de repente eu entrei dentro do corredor da minha casa, tem um corredor grande na garagem que dá acesso à porta da sala. Irmãos, a minha filha era pequenininha, ela estava sentada no tapete da sala e chorando, irmãos, como se estivesse abandonada. E eu fui correndo em direção à minha filha, e quando eu fui pegar minha filha, eu fiquei só com as roupas dela na mão, e ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor, ela desapareceu. Quando eu olhei para o lado, as vestes da minha esposa, o vestido da minha esposa estava no chão, irmãos, como se ela já tivesse ido também. E eu me recordo que eu fui com o vestidinho da minha filha na mão, eu fui para o corredor da minha casa, onde tem a caixa d'água, me ajoelhei ali no canto da caixa d'água. E no que eu me ajoelhei ali, eu coloquei as 2 mãos no meu ouvido, e eu comecei a sentir uma tristeza profunda de alma. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu fiquei, Senhor, glória ao nome do Senhor. Irmãos, naquela hora, irmãos, bendito seja o Senhor, eu fiquei num desespero tão grande de alma. Um desespero, irmãos, que eu nunca senti e que eu nunca vi nessa terra. Irmãos, foi um desespero
muito grande, de alma mesmo, algo que eu não sei explicar. E naquele sentimento terrível que eu estava sentindo, de repente, irmãos, eu senti como se o meu corpo ficasse leve. E quando eu senti meu corpo leve, eu olhei para o chão, estava levitando, estava saindo da terra, eu comecei a subir, irmãos. E quando eu olhei para baixo, as roupas que eu estava vestido estavam no chão. E quando eu fui olhando para mim, eu percebi que eu estava com um vestido branco muito reluzente. E um gozo começou a entrar dentro da minha alma. Eu olhei para minha pele, para minha carne, para minhas mãos, enquanto eu estava subindo. E eu percebi que a minha carne foi se transformando num material que parecia um metal, irmão, reluzente. Eu não sei explicar, mas era uma matéria muito diferente. Não tinha na terra, foi transformando num metal. E eu fui subindo, irmãos. Eu comecei a ver as pessoas desesperadas na terra. Eu vi o povo desesperado. Eu vi as pessoas com a mão na cabeça. Irmãos, eu passei assim subindo, dava para ver as ruas da cidade de Goiânia, onde eu moro, irmãos. E eu vi a porta da igreja de algumas congregações aqui, os cooperadores, os anciãos, diáconos, na porta, irmão, da igreja, vendo o povo subir com a mão na cabeça, dizendo: por quê? O que eu fiz? Perdi a salvação. Irmãos, e eu fui subindo, atravessei o céu atmosférico, que é esse céu que nós enxergamos. Entrei no céu galáctico, atravessei o céu galáctico, irmãos. E eu vi, irmãos, um terceiro céu. E eu fui entrando nesse céu, irmãos, e uma grama verde, um pasto lindo, verdejante, um portão de ouro muito grande. E esse portão foi se abrindo. E no que esse portão foi se abrindo, eu vi o povo correndo lá dentro. Eu vi um povo feliz correndo por detrás desse portão, um gozo de alma. E eu vi a minha esposa, irmãos, com a minha filha, e eu vi duas crianças com ela também. E na hora o anjo falava para mim assim: tá vendo aquelas duas crianças? São os anjinhos que você não conheceu, que foi os filhos que a sua esposa perdeu na terra, que não pode nascer. Aqueles dois anjos ali. Glória ao Senhor. Naquela hora eu tive a certeza viva, irmãos, que quando nasce uma criança e morre, ela é um anjo. E ela vai para o céu, direitinho para o céu, irmãos. Eu vi, irmãos, aquela festa, e me deu um gozo, uma vontade de sair correndo e de me encontrar, irmãos, com eles ali, abraçar e cantar. Eu vi alguns irmãos, algumas irmãs, alguns companheiros da jornada, irmãos, eu vi eles. E a vontade que eu tinha era de correr até eles, chegar até eles e manifestar com eles essa alegria a qual eu estava sentindo, irmãos. E de repente, irmãos, quando eu corri em direção a ele, parou na minha frente, irmãos, uma mão muito grande e uma voz, irmãos, estrondosa, muito forte, que me dizia assim: meu servo, eu te fiz sentir as duas sensações, a de ficar e a de subir. Glória ao nome do Senhor. Aonde você for que eu te fizer sentir, e quando eu te fizer sentir, você conta essa visão que eu te dei, porque está muito perto da minha volta, e muitos estão desapercebidos e despreparados, faltando azeite na sua botija. Eu vou vir para buscar meu povo, e muitos vão se assustar, porque perto está a minha volta. Quando falou desse jeito, ele disse para mim assim: essa é a minha palavra, arrependa-se. Quando falou dessa forma, irmãos, eu acordei na minha cama. Eu estava todo suado, como se tivesse relutado a noite inteira com aquela visão. Eu levantei, aí fui viver tudo de novo que eu já tinha vivido, irmão. Fui tomar banho, fui pro banheiro, fui tomar meu banho, irmãos. E aí eu fui orar ao Senhor. O Senhor me visitou muito, muito, muito. Entrei no meu carro para ir trabalhar. E quando eu estava chegando no mesmo local onde aconteceu, irmãos, onde tudo começou aquela visão, quando eu estava chegando ali, o meu carro estragou, estourou a tampa do radiador do carro, o carro ficou parado. Tinha uma oficina bem de frente, eu empurrei o carro até a oficina e lembrei que tinha um servinho de Deus, irmãos, que trabalhava logo ali próximo, ele é chaveiro.
E ele trabalhava logo ali próximo. Eu lembrei e falei comigo, eu vou até ele, contar para ele essa visão. Irmãos, eu fui correndo até lá, deixei o carro na oficina. Irmãos, e quando eu me deparei com ele, uma glória tomou ele, outra glória me tomou. Irmãos, e manifestei a promessa, ele também. Irmãos, e fui de encontro a ele marchando. Eu comecei a anunciar para ele a visão que o Senhor tinha dado, irmãos, e ele chorava e dava glória a Deus. E quando eu disse para ele assim, que o Senhor disse para mim, a última palavra que o Senhor disse para mim era arrependa-se, e eu acordei, ele levou um susto nos olhos dele. E ele falou, repete, irmão. E eu repeti para ele, quando eu acabei de repetir, ele disse, então, irmão, você dá glória a Deus. Vou te contar o que aconteceu. Ontem era culto na minha comum, eu estava congregado, irmãos, uma glória, um culto maravilhoso. E de repente, irmãos, o servo de Deus que atendia o culto, o meu cooperador, estava atendendo o culto. E quando, irmãos, ele deu um dado momento da palavra, ele foi oferecer a palavra, ele apontou para o diácono, um dos diáconos mais velhos, irmãos, um dos diáconos mais velhos que nós temos na nossa região, nunca pregou uma palavra, E ele apontou para ele e disse, irmão, a palavra está com você. Ele levantou, irmãos, e leu a palavra em 2 Pedro, onde fala a vinda do Senhor Jesus. Quando ele acabou de ler, irmãos, ele disse, arrependam-se, essa é a palavra, Deus seja louvado. Foi só essa a pregação da palavra, a mesma palavra que o Senhor me disse na visão. Então tenho certeza, irmãos, que o Senhor está vindo, tenho certeza que Ele vem, irmãos. O cheiro da grama ficou, irmão, nas minhas narinas por meses. E todas as vezes, irmãos, que eu estou em algum lugar, que aquele cheiro gostoso do pasto verdejante vem no meu nariz, irmão, eu sinto que é um sinal da parte de Deus para anunciar esta visão. Então é isso, irmãos. Eu agradeço a Deus por essa visão, agradeço a Deus por o Senhor ter me alertado. Irmãos, ficamos firmes, porque o adversário tem tentado destruir o povo, tem tentado manchar a obra. Muitos escândalos ainda vão vir, muita coisa ainda vai acontecer, mas não vamos nos espantar, não vamos nos assustar, porque perto está o porto da salvação, perto está a volta do Senhor, e muita coisa ainda vai acontecer. Deus Santo seja sempre louvado. Mas eu era menino na Água Rasa, morava numa casinha de 2 cômodos, uma pobreza. E era um quintal, um corredor, 4 casas tinha ali, como falam a palavra, cortiço. E quando eu entrava no corredor que vinha lá da rua, cada casa, a porta da cozinha já era a porta de entrada. Então as pessoas batiam na porta de cada casinha dela e o morador ali atendia. Então, alguns irmãos da Água Rasa sabiam que morávamos ali. E numa noite eu estava dormindo e meu quarto ficou muito claro, todo fluorescente, parecia essa lâmpada assim. E no meio daquele clarão veio um varão e fez assim, a paz de Deus. E eu fiquei com essa mão de carne, osso ali, mas de dentro desse corpo saiu uma outra mão. E eu peguei na mão dele. Quando ele me puxou, o meu corpo ficou e o meu espírito saiu junto com ele. Ele falou, vem comigo. Passei pelo forro, pelo telhado, porque o espírito, irmãos, guarda bem isso. Não tem matéria que pode segurar o espírito. O espírito, ele passa a parede, ele passa telhado. Não é que eu tinha asa para voar. E começamos a subir. E quando fomos, uma altura alta, muito alta mesmo, paramos e aterrissamos em cima de uma laje de um prédio. E a hora que nós paramos ali, falou, para, escuta e veja. O meu olhar passava as lajes. Não é o olhar da carne, o olhar do espírito, do corpo espiritual que acompanhava aquele outro corpo espiritual que era um anjo do Senhor. E eu comecei a olhar. Aí eu vi que era um hospital. Eu vi os corredores, as enfermeiras, tudo ali trabalhando. E a hora que eu olhei num dos leitos, eu conheci. Era um irmão da Água Rasa. E eu falei para o anjo assim,
esse eu conheço. Ele tampou assim com essa mão e fez assim: shh, cala, escuta e veja. E eu fiquei calado, olhando e escutando. De repente, lá de baixo começou a fazer um movimento circular muito escuro e foi subindo como uma espiral. E quando foi chegando perto dos andares que aproximavam onde ele estava, eu pensei na hora que fosse uma água suja. Mas quando eu fitei os olhos, eu vi a garra, pena, rabo, aquelas unhas compridas, e aqueles seres começaram a se destacar e dar risadas e gargalhadas. E aquele irmão velhinho que estava ali, ele começou a roncar igual um porco, uma sororoca de morte. E eu fiquei ouvindo ele fazer aqui, olhando aquele movimento. Aqueles seres pegou como fosse cordas assim de roupas velhas, como os presos usavam antigamente, chamavam aquilo de teresa. Era uma corda de lençóis, de roupas velhas, que eles usavam para fuga, para fugir. E começou a enlaçar em volta do leito dele. E do meio daquele velhinho, saiu um homem muito mais velho, mais enrugado ainda, mais acabado, que dizia: não, não, não. E eles laçaram e começou a puxar ele para baixo. Ele dizia: não, não. A voz foi sumindo. Por quê? Olha o que saía da boca dele um pouco antes. Que graça nada, tudo mentira. Salvação, vida eterna nunca existiu. Palavra, congregação, revelação, tudo isso nunca aconteceu. Blasfemava. E ele foi puxado para baixo. E a voz sumiu. Eu olhei, o anjo olhou para mim e falou: esse perdeu o direito de subir e descansar com o Senhor, no último suspiro. Então guarda bem, viu? A fidelidade com Deus não é hoje e amanhã não. Ser crente hoje, daqui a pouco abandonar. Deus te chamou para ser crente todos os dias da tua vida. E está aguardando Ele vir. Vamos para outro lugar, fomos. A palavra já não vai muito longe não, irmandade. Mas a minha responsabilidade com Deus, eu quero ir para minha casa e dormir em paz. Vamos para outro lugar, paramos outro prédio. Da mesma forma, para resumir. E quando eu olhava, vi que era um hospital e tinha ali uma irmã que eu conhecia. E eu falei: posso falar o nome dela? Eu conheço. Pôs a mão de novo: cala, escuta e veja. E ela dizia bem assim: graças te dou, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Sofri muito. E começava a narrar a vida de cada um dos filhos, o esposo, tudo que ela passou, o cumprimento de tudo. E dizia: hoje minha carne dói, porque essa enfermidade me corrói, me consome, mas a minha consciência não dói. Eu estou te esperando. Vem, Senhor. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Daqui a pouco do nosso lado passou uma comitiva de anjo que nos saudou. E na hora que nos saudou, não tinha, bendito é o Senhor, aquele trapo velho, mas parecia um enxoval de noiva novinho. E começaram a desembrulhar. E aquela velhinha que clamava tombou a cabecinha devagarzinho, sem sororoca, sem nada. E do meio dela começou a levantar uma moça bonita, da pele rosada, de uns 15, 16 anos. Aleluia, os anjos envolveram ele naqueles lençóis flamejante e passou do nosso lado dizendo: vencedora, você venceu, agora tu vai descansar com o Senhor. Aleluia. Olha a igreja aqui agora na comunhão, é essa voz que Deus quer que você ouça. Glória a Deus. Olhei para o anjo e ele disse: essa sim venceu.
Glória ao Senhor. E para ver que não era um sonho, e sim uma visão tão clara. No outro dia tinha na minha rua uma irmã, chamada Irmã Belinha, que vinha lá de Borda da Mata, fazer penteado nas irmãs. Bendito é o Senhor. E uma irmã que ia lá todo sábado pentear, bateu na minha porta. Aleluia, eu escutando lá na cama. A minha mãe foi atender a irmã. E falou: irmã, fala que é, irmã, pode entrar, vamos tomar um café. Não, eu vou pentear meu cabelo na Irmã Belinha, mas eu vim trazer o anúncio de 2 funeral. Nessa madrugada Deus recolheu 2 irmãos da Água Rasa, e quando eu ouvi aquilo, eu apertei o lençol e fiquei com medo, esperando o nome do irmão que achava que recolheu, não recolheu, mas da velhinha que ela deu, falei: Senhor, um desceu e outro subiu, e hoje Deus toma o servo aqui na hora da palavra para dizer: aleluia, o teu interior está sendo renovado nessa palavra, então você vai subir. Eu já tive uma revelação que eu desci até o inferno junto com o anjo. E lá a coisa não é bonita não, viu? A coisa não é bonita. E assim, eu sei que eu tinha na época uns 15, 16 anos. Por aí. Aí fui dormir, a gente foi até no dia de culto. Fui dormir, chegou, foi dormir. Aí do nada eu fui tirado do corpo, né? Eu vi a carne ficando. Aí eu pensei: ixi, já tô indo embora com o senhor. Eu falei: tô indo embora. Já chegou meu tempo de ir embora. Mas não, aí apareceu um varão de branco. E esse varão de branco, ele me conduziu: venha. E ele sempre de costa, eu não conseguia ver o rosto dele. Aí nisso, ele me levou assim com um lugar. Eu lembro que nós subimos mais alto assim que a casa. Eu pude ver a casa ficando também. Aí me levou para um lugar que tinha uma porta. Era tipo um descampado e tinha uma porta, assim, a grama verdinha. E naquela porta, ele abriu a porta. Aí, dentro da porta tinha um elevador. Sabe aqueles elevadores de carga que tem até igual do filme antigo? Que tem aquelas grades que a pessoa entra, tem 2, 3 grades de segurança. Então, daquele tipo ali. Aí eu entrei e ele entrou. E ele puxou a alavanca daquele elevador, né? Na verdade, mas parece que um elevador. E nós fomos descendo. Descendo, 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 descendo. Só que parecia que não tinha fim. Desceu, olha, acho que ficou umas meia hora aí só descendo. E quanto mais descia, mais quente ficava. E eu, assim, mesmo em espírito, eu sentia. Eu olhava, eu tava até com as vestes brancas, assim, um vestido branco, grande. Só que eu não andava, eu levitava. Eu não tava pisando no chão. Aí até que desceu, parou. Quando ele parou, aí ele abriu aqueles 3 portões, assim. Aí ele saiu. Aí quando ele saiu, eu olhei, eu vi um grande portão negro, com umas lanças, não é aquele portão de lança? Só que umas lanças gigantes, todo preto, preto, preto. E na frente dele tinha uma imagem de um bode chifrudo. Eu olhei assim, no próprio Revelação foi pro anjo. Aqui é o inferno, né? É. E o que eu tô fazendo aqui? Você foi trazido aqui pra ver. Pra ver e testemunhar. Ele falou assim. Aí eu fiquei meio assim, meio com medo, né? E eu via os gritos, irmã do céu, que grito que era aquele, irmão? Que grito, que grito, que grito. Aí ele foi andando, tinha tipo um caminho assim, cheio de pedra, muita pedra mesmo, pedra solta. Só que a gente não tava andando no chão, a gente tava levantando, só que eu via só as pedras, né? Aí ele pôs a mão assim na frente do portão e um daqueles portões abriram. Só que na hora que ele abriu, aí veio aquele calor assim. E eu olhava lá dentro, irmão, tinha só um trilho assim, fogo dos 2 lados. Venha! E eu com medo de ir. Ah, eu não quero ir não. Eu falava, no meu pensamento, eu não quero entrar aí não.
Você tem que entrar, você tem que ver para testemunhar. Você não precisa ter medo. O anjo falou pra mim, você não precisa ter medo. Eu tô contigo e eu tenho mano que não queria entrar. Aí eu falei, é melhor entrar, né? É melhor obedecer. Aí foi indo, eu entrei um pedacinho assim. Aí era como fosse, por exemplo, um desfiladeiro. Era montanhas, como se tivesse montanhas, e dentro dos vales era, era o Lago de Fogo. É como se fosse assim, dois lagos de um lado e o caminho no meio. E aquilo ali, fogo, fogo. Só que o estranho, irmão, que o fogo de lá não tem cor. Ele não é um fogo igual o que a gente acende aqui, que dá pra iluminar alguma coisa. O lá ele não ilumina. Ele só esquenta, mas não ilumina nada. E é estranho que aí eu andei um pouco naquela trilha. Aí eu olhei pro lado e vi uma pessoa, um irmão da igreja. Ele lá dentro gritando. E ele pedia ajuda, pelo amor de Deus, me socorre, que eu não tô aguentando esse calor, eu não tô aguentando ser queimado. Pelo amor de Deus, me socorre. Eu falei, o que que eu posso fazer por você? Eu posso fazer nada. Pelo amor de Deus, me socorre, me socorre, me socorre. E eu fiquei assim agoniada que eu não sabia o que que eu fazia. Eu falei pro anjo, e agora o que que eu faço? Você não faz nada, você só vai ver. Aqui ninguém pode interferir. Aí eu andei mais um pouco, via pessoas, criaturas mesmo lá. Era uma situação difícil, irmão. Deus me livre. Você vê a alma dentro do fogo, assim, queimando. E gritava, e gritava, gritava. E um cheiro, assim, um cheiro de, sabe, de carne podre, sabe? Quando a carne apodrece, tá queimando. Daquele jeito. E eu tenho tanto tempo que eu tive esse sonho, eu não esqueço. Não esqueço mesmo. Aí fui andando mais um pouco pelaquela trilha e vendo as coisas e o povo ungindo e o povo clamando. Uns pediam misericórdia, outros acabavam blasfemando contra Deus, que não. E o pior de tudo que lá, igual ele falou, ó, tal alma era um crente, tal alma era um músico, era um organista, era um cooperador, era um diácono, era um ancião, e foi denominando. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, sabe por que aquele dia tá ali? Porque ele derrubou alguém. Ele fez alguém parar. Foi bem assim. Eu olhei e falei, meu Deus. Ele acabou matando uma alma. Se ele matou uma alma, o céu não pertence lá. Ele não pertence ao céu. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei tão com medo desse sonho. Eu fiquei sem dormir o resto da noite. Quando eu acordei. Aí, tudo bem. Foi indo, a gente andou mais um pouco, aí começou, eu vi aquele monte de gente, aquele povo clamando, o povo pedindo misericórdia, os nossos gritos, irmão. Os gritos que é de apavorar qualquer um. Nunca vi pessoas gritando daquele jeito. Eram uns gritos de dor mesmo, mas aqueles gritos, uma grande multidão gritando de dor daquele jeito. Aquele povo gritava, 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 pedia misericórdia. Até que o anjo falou, já a minha parte está feita. Aí ele pegou, nós voltamos, estendeu a mão, aquele portão se fechou de novo. Aí quando nós entramos no elevador, eu acordei. Mas quando eu acordei, eu fui correndo pro quarto dos meus pais. Falei, pai, eu tive um sonho, pai, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Isso era 2 e pouca da manhã, quase 3 horas. Eu acordei meu pai no chacoalhão. Que foi, menina? Que foi que tá acontecendo? Tá passando mal? Eu falei, não, pai, eu tive um sonho. Fiz meu pai levantar, meu pai e minha mãe. Até meu irmão acordou no outro quarto. Que foi? O que tá acontecendo? Eu tive que contar o sonho. Ele falou, sabe essa pessoa que você viu? Sim, pai. Agora você vai lá contar pra ele. É pra ele esse sonho. Conta pra ele. Agora tá entre ele e Deus. E ele congregava.
Eu falei, ó, eu tenho uma coisa pra te contar. Contei tintim por tintim que aconteceu. O que ele me falou lá. Eu falei, ó, tá entre você e Deus. A minha parte tá feita. E ele era um jovem que tava assim, muito. Um pé no mundo, um pé na graça, um pé no mundo, um pé na graça. Depois desse sonho, umas palavras duras, que naquele dia o Senhor confirmou o sonho, falando com ele. Aí ele se firmou. Eu vou realmente, se eu bobear, eu caio. Vou cair no pecado, aí o pecado gera morte. Então, melhor ouvir a palavra, largar as coisas do mundo. Mas é um sonho, irmão, que eu fiquei com ele até hoje. Já 16 anos eu tive com ele, eu tô com 25. E eu não esqueço. É uma coisa assim, muito difícil de você sonhar, porque você vê aquilo ali. E depois eu não queria dormir mais com medo, porque eu fiquei com medo. Então é a parte difícil, irmão. Essa parte de sonho é difícil, porque a gente fala assim, ah, a pessoa que recebe, tem o dom da palavra é difícil, mas a pessoa que também por misericórdia de Deus, recebe esses sonhos da parte de Deus, não é fácil, não. Dentro da Guarda Civil, tinha uma salinha que nós usávamos para atender culto da congregação que eu atendia lá dentro. Então eu falei, não, os guardas falaram que eu sou crente. Aí eu falei, os guardas te falaram que eu sou crente? Ela falou, não, ninguém me falou que você é crente. Pergunta para minha amiga aqui, ó. Aí ela falou assim, ela não falou não, até arrepia. Ela falou, ó, esse homem é crente, quando o senhor passou lá na frente da gente. Aí ela pegou e falou assim, tem mais. O senhor é crente da congregação. Eu falei, sou, tem certeza que eles te falaram? Aí a gordinha falou, não, não fala não. Ela falou mesmo que o senhor era crente da congregação. Aí eu falei assim, puxa vida, hein? Aí a administração estendeu a mão para mim e falou, a paz de Deus, irmão. Saudei ela. Falei, amém. Aí ela falou assim, eu falei, você é nova? Você é testemunhada? Ela falou, não, sou testemunhada não. Porque ela tá com o cabelo cortado, uma mini saia, micro saia, ela tava de micro saia. Muita pintura, correntinha no braço, correntinha no pescoço, brinco, né? Ela tava bem produzida. Aí a outra já não entendeu o que a gente estava conversando, porque é a linguagem de crente. Aí eu falei assim, então, você não é testemunhada, você é batizada, você é nova na fé? Ela falou, não, irmão, não sou nova na fé, não, sou muito antiga na fé. Eu falei, então você me desculpa, né? Porque ela falou, já sei. Eu falei, então, você parou na graça. Aí ela falou assim, também não. Eu falei, então não estou entendendo. Ela falou, não, irmão, peraí, por irmão não ficar em guerra na sua cabeça, eu vou falar por irmão o que aconteceu, o que está acontecendo na minha vida. Eu sei que o irmão vai acreditar. Ela falou, irmão, eu ia ser uma das 10 organistas da Central de Campinas. Meu pai é cooperador, minha mãe é da Obra da Piedade. Desse jeito. Tem muitos anos, viu, irmãos? Aí ela falou para mim, eu não era nem ancião ainda quando aconteceu isso. Nem cooperador, nem cooperador de jovens. Só atendia culto, não era oficializado, mas eu atendi dentro da guarda, porque o ancião, o irmão Henrique, do Oriental, me colocou para atender lá. E aí, irmãos, saudoso irmão Henrique, né? E aí Deus abençoou, e ela falou assim, ó, irmão, o negócio é o seguinte, eu vou contar pro irmão o que aconteceu. Então, minha mãe da Piedade, meu pai cooperador, mas aconteceu o seguinte, que todo culto de jovem, meu cabelo batia quase na sola do meu pé, né? E as minhas roupas não eram roupas iguais a essas. Mas aconteceu um dia que depois das reuniões do culto de jovens, nós ia para a praça de Campinas. E a mocidade, uma grande parte da mocidade é para lá. Terminava, nós ia para lá, nós gostávamos muito de ir. E um dia eu estava lá na praça, chegou um moço, todo vestido de preto, magro, roupa preta, e falou o meu nome, chamou eu pelo nome e falou assim, você não veio aqui em vão, se prepara que eu vou levar você para uma viagem nessa madrugada. Aí ela falou, conhece meu nome? Falou, tem poder para isso e para muito mais. Eu tenho que levar você nessa madrugada para fazer uma viagem. Eu vou falar o nome da moça, vai. Chamou ela, Edileuza. Você tem que fazer uma viagem comigo. Ela falou assim, ué, mas você conhece meu nome? Falou assim, eu tenho poder para isso e para muito mais. E prepara que eu vou levar você para fazer uma viagem. E ela falou assim, mas como eu vou fazer uma viagem? Você vai fazer uma viagem. E ela ficou com medo daquilo. Ela não... Aí a mocidade começou a brincar. Olha o namorado da Edileuza, sabe? A mocidade brinca muito, né? Começou a brincar, não sabia nem quem era a pessoa.
o namorado da Edileuza, o namorado da Edileuza, e o rapaz foi embora, virou as costas e foi embora. A Edileuza chegou, contou para a mãe dela falou, filha, vamos orar a Deus, eu não senti alegria nisso, né? Não vai mais naquela praça, oraram a Deus. A Edileuza ficou com tanto medo daquele rapaz, que ela pegou e colocou o véu, ela dormiu com o véu na cabeça à noite, de tanto medo. Dormiu, pegou no sono. Quando chegou de manhã, falou, mãe, ele falou que vinha me buscar de madrugada. Eu dormi sossegado, não sonhei com nada, tá tudo bem e tal. Falou, mas Edileuza, não vai lá domingo que vem, eu não quero você naquela praia. Mãe, não tem problema, nós já tá acostumado, é o doido que passou lá e tal. E quando chegou no domingo de novo, ela foi na praça junto com a mocidade de novo. Quem que apareceu lá? O rapaz de novo de preto. O de preto chamou ela, Edileuza, vem aqui. E ela falou assim, mas ele de novo? Aí 2 moços falaram, não, nós vamos ser umas moças também, foi junto. Ele falou assim, você quer comigo? Falou, Edileuza, por que você colocou aquele pano branco na cabeça? Você sabe que eu dormi de véu. Quando coloca aquele pano branco na cabeça, eu não posso chegar perto. Até eu tenho que obedecer ao Todo-Poderoso. Eu tenho que levar você na profundeza do abismo para você conhecer os mistérios da profundeza do abismo. E ela me contou no quartel naquela situação dela. Glória a Deus. Aí ela pegou, eles falaram assim, ó, Edileuza, então nós vamos levar porque eu vou vir te buscar. Ela falou, não. E ele falou, se prepara. E virou as costas e foi embora. E a mocidade começou a dar risada de novo. A namorada da Edileuza voltou. Que ela nunca tinha visto aquele rapaz. E aconteceu que ela chegou em casa, não falou nada para a mãe dela, pegou o véu, orou e falou, Senhor, tem permissão tua, então não permita que esse homem, que eu tenha medo. Eu vou dormir, Senhor, mas permita. E esqueceu de colocar o véu de novo na cabeça na hora de dormir. Dormiu sem véu. Aí ela conta, irmãos, ela contou, e quando de madrugada uma mão entrou dentro do corpo dela, puxou a alma dela para fora e ela ficou em pé no quarto de frente com o homem que estava dentro do quarto dela. É uma obra muito forte. E de repente ele falou para ela, tá preparada? Deus tinha tirado o medo dela, falou, tô preparado. O chão se abriu e eles entraram numa viagem à profundeza do abismo e o corpo dela ficou lá no quarto. E quando eles entraram, tô contando do jeito que ela me contou, quando chegou lá na profundeza do abismo, de um portão gigante, um demônio muito grande que tomava conta, maior que o portão, tomava conta do portão. E aquele demônio abriu o portão e eles entraram. Quando eles entraram, tinha um monte de caixote, tipo caixão de defunto, flutuando. No final do caixão, tinha um punho só cortado, um braço, e o braço também flutuava com a mão fechada, desse jeito aqui, ó. E flutuava, era o último que tinha, vários caixões. E ele falou, agora eu vou mostrar para vocês o que tem, os mistérios da profundeza do abismo. E mandou abrir o primeiro caixão. E o primeiro caixão abriu. Olha o que tinha dentro do primeiro caixão. Correntinha de pescoço, brinco, batom, pintura de... Vocês creem nisso? Tinha todo tipo de vaidade dentro do caixão. Roupa transparente, roupa justa, bem justa mesmo, em manequins. Tinha de tudo que você imagina que é vaidade. Aí ela falou, mas o que é isso? Ele falou, esse é o espírito da vaidade, a qual mando sobre a terra para que o homem e a mulher não achem salvação. Aí depois abriu o segundo. O segundo tinha a cerveja, maconha, cocaína, chá de lírio, cigarro. Aí ela falou, o que é esse? Esse é o espírito do vício, a qual mando sobre a terra para que o homem e a mulher não achem a salvação. E aí abriu outro. Aí tinha adultério, fornicação, homicídio, suicídio. E falou o nome do espírito lá que eu até esqueci. Esse é o espírito que eu mando sobre o povo para que não achem salvação. E foi falando todo. Era tanto caixão que vocês nem imaginam. Era tanto caixão. Mas o que me chamou a atenção que ela me contou, quando ela chegou no último, era aquele punho fechado. E falou, e aquele punho fechado, o que é aquilo? Ele falou, não, aquele eu não posso te mostrar. Ela falou, mas você não trouxe eu aqui? Ela não tinha medo. Eu não trouxe eu aqui para mostrar o mistério. Ele falou, não, mas aquele tem um preço para pagar. Aquele não está no acordo. Ela falou, ela não tinha medo. Ela falou, caiu na besteira e falou, eu pago o preço. Né? Então ela fez um negócio que Deus não mandou ela fazer. Aí o que aconteceu? Eu pago o preço. Quando eu pago o preço, ele falou, então tá bom. Só que você vai provar de tudo que tem ali. Quase tudo que tem ali. Ela falou, quase tudo que tem ali.
Aí, porque na alma Deus não deixa tocar. Toca em tudo, mas na alma não deixa. Lembra lá de Jó? Então, falou, quase tudo que tem ali você vai provar. Ela falou assim, não, tá bom, pode abrir. Quando abriu a mão, na palma da mão tinha uma tela de televisão. Ela falou, mas aquilo é uma televisão? Falou, aquilo é a imagem da besta, como está escrito na palavra, a besta não tinha voz, e a imagem ganhou voz. E é verdade, o cinema mudo era preto e branco, não tinha voz, e com o tempo ganhou. Aí falou assim, essa é a imagem da besta, a qual marca o crente na testa e na mão, para que não haja salvação. Né? Tem gente que entra tanto nessas coisas, que até crê, viu, irmãos? Nessas coisas, de tal maneira com o pecado, que acaba perdendo a salvação mesmo. Aí ele falou, pronto, já te mostrei tudo que tem aqui no abismo. Agora volta pro teu corpo. Aí ela virou para virar pro corpo, aí ela falou assim para mim, irmão, aquele demônio que guardava o portão, o irmão avisa a mocidade, avisa os irmãos, irmão. Avisa, porque todo mundo fica falando esse nome e não sabe de onde apareceu esse nome. É o que mais o povo crente repete, era o nome do demônio. Aí eu falei, qual era o nome do demônio? Ele falou assim, na hora que chamou o demônio para abrir o portão para mim ir embora, ele falou assim, caramba, abre a porta e deixa a moça embora. O nome do demônio era caramba, é o que mais o crente fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela falou isso, o caramba abriu a porta para ela e ela saiu. Irmãos, e agora completando essa obra, o diácono de Campo Grande, e eu contei essa obra para ele. É difícil eu contar essa obra. Quando chegou na parte do caramba que eu contei para ele, sabe o que ele falou para mim? Ele pegou, falou, peraí, irmão, peraí. Catou o telefone, o diácono de Campo Grande, e ligou para a esposa dele que estava em Campo Grande. Ele estava aqui com a gente, aqui, Florínia. Ele ligou para a esposa dele e falou, bem, colocou no Viva Voz. Lembra que eu falei para você um dia que apareceu para mim no meu quarto um espírito com um bafo podre, os dentes podres, que era um espírito, e ele falou o nome dele para nós? Lembra que ele falou para mim e eu falei para você que você escutou a voz dele quando ele estava saindo da janela? Eu lembro. Fala aí, bem, você está longe, fala o nome dele. Ela falou, não era caramba? Olha só. Diácono de Campo, vocês podem ligar para ele lá. Irmãos, pergunta para o Márcio Melado, o irmãozinho escreveu ali, conheço o Márcio Melado. Pergunta para ele escrever, irmão, mesmo espírito que apareceu. E também o irmão Aparício, cooperador do Silviane, cara, eu contei essa obra um dia para ele, ele falou que conhecia uma irmã que foi também para a profundeza do abismo e encontrou esse espírito chamado caramba. Só para vocês terem uma ideia. Então, toma cuidado com as palavras. Tem muita palavra que o crente fala que não sabe nem de onde veio. Para não falar palavrão, fica falando. E eu aprendi isso. Né? Aí a Edileuza pegou, falou que voltou para o corpo dela. Quando ela voltou para o corpo dela, porque ela pediu para ver aquela mão que abriu, ela falou assim que começou a ficar fraca na fé. O pai dela começou a usar, ela trabalhava numa loja, tinha umas colegas, ela começou a usar roupa que não era de crente. O pai dela, como cooperador, ficou bravo com ela. Tiveram uma briga. Aí o que ela fez? Ela pegou e com o melão que ela tinha, aí já não pôde fazer o teste para organista, porque ela, naquela época era muito rigoroso. E ela cortou muito o cabelo. Aí o pai dela brigou com ela, não sei se entenderam feio. E ela saiu de casa, foi morar com as colegas dela. Lá, na casa das colegas dela, ela parou de congregar. Ela tirou sobrancelha demais. Ela fez que não podia algumas coisas, irmãos, assim, com roupa, pintura. Ela exagerou tudo. Aquela moça que tinha um aspecto santo começou a ter um aspecto de pessoas do mundo. E quem ama o mundo aborrece a Deus. Começou a mudar os princípios de tudo. Porque quando a vaidade toma a pessoa na terra, ela também, ela só não toma no visual, ela toma consciência da pessoa e vai mudando a consciência da pessoa. E a pessoa vai entrando no mundo, irmão, que já não tem chave contra o pecado, contra a tentação, contra os desejos mundanos. Então tem que tomar muito cuidado com a vaidade, não é? E ela começou a ter essa vaidade, essas vaidades. E lá na casa das moças tinha televisão, ela assistia, então ela começou a provar tudo aquilo. Só que ela falou para mim que naqueles dias, naquela semana que ela foi no nosso quartel, ela tinha tido um sonho em revelação de Deus que ela crê, que apareceu um anjo com uma espada inflamada que cortava dos dois lados. Ele disse, Edileuza,
fique em paz. Você tem mais, acho que é 2 semanas na mão do adversário. Eu vou lutar pela tua alma e vou te libertar. Então, ela falou para mim, ora a Deus para mim, irmão. Ora a Deus para Deus me libertar. Ora a Deus, irmão. Porque eu não tenho força. Às vezes a pessoa perde a força, mas não sabe por que perdeu. Ela perdeu a força porque ela tomou um caminho. Porque nós somos crente. Mas tem um provérbio que diz assim, em Provérbios: se no dia da tua angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Então, se você mostrar frouxo, você faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois de amanhã, você vai se mostrar. Você não luta mais. Chega uma hora que você fala, não vou mais lutar contra isso, que aí você perde a força. Você perdendo a força, a sua força é pequena. E que tem força pequena, como que vai resistir o diabo? Entendeu? Então é isso que eles pediram para mim contar para vocês sobre essa obra que aconteceu. Não é uma obra, é mais contar o que aconteceu com uma santa de Deus, entendeu, irmãos? Então, os irmãos, analisa bem, pode passar que é verídico isso aconteceu comigo dentro do quartel, nunca mais encontrei de Deus, é esse o caminho aí. Testemunho do irmão em Cristo Álvaro Hernandes, da cidade de Caracas, na Venezuela. Ele que foi arrebatado ao inferno e relata tudo o que viu. As revelações aconteceram no ano de 1995 e é direcionada para todas as igrejas em geral. Aviso importante, a igreja está em perigo. Deus seja louvado, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo chegue a todo o coração. Agradeço a Deus por esta boa preparação de estar aqui com os irmãos. Minha alma se alegra diante de Deus. Quero lhe dizer que não somos o povo preferido de Deus, a menos que sejamos uma igreja que vive em santidade. Num dia em que eu estava orando a Deus ao amanhecer e minha alma foi levada a Ele. Quando olhei, me deparei com um ser de luz. O anjo do Senhor veio me buscar e juntos descemos ao vale das trevas, ou seja, o inferno. Esse é o lugar de perdição onde as pessoas que perderam o caminho da salvação e nunca mais retornaram. Pessoas que se perdem em drogas, álcool e não conseguem encontrar a verdade. Eles não sabiam o que fazer com suas vidas. Lá no inferno ninguém se vê parado perto um do outro. Não há saída nem como escapar dos demônios. Eles estão eternamente perdidos, não existe nenhuma esperança de escapar dali e no dia do juízo final serão lançados no lago de fogo e enxofre e eternamente sofrerão por seus pecados. As pessoas que andam perdidas no pecado ao morrerem irão para o inferno. As almas que estão lá foram esquecidas por Deus. Na terra, Deus envia a chuva, envia o sol e faz as árvores produzirem seus frutos para as pessoas comerem. A terra produz o alimento para as pessoas e o ar fornece o oxigênio para respirar. Na terra temos nossos lares, temos uma cama para dormir e um cobertor para aquecer. Tudo isso é sinal de que Deus ama a humanidade e nunca se esquece deles. Porém, no inferno, não há dia, não há luz nem comida, água ou oxigênio para respirar. Não há chuva, não há sol nem árvore de frutos. Essas almas estão perdidas eternamente. Agora irei relatar o que vi no inferno referente ao uso de certos tipos de roupas que não agradam a Deus. Eu estava caminhando com o anjo no inferno. O demônio me mostrou uma máquina que produz uma variedade de shorts masculinos e femininos. Ele disse que esses shorts serão levados até a terra. Essa é a nova moda que surgirá. Avise-os na terra de que, se eles não pararem de usar meus shorts, suas almas cairão no inferno quando morrerem. As mulheres também devem parar de usar nossos modelos de roupas íntimas, como tangas que provocam sensualidade. Também pude ver sobre certos cortes de cabelo que são idealizados por demônios no inferno para motivar as pessoas a usarem, principalmente os jovens. Então o diabo chamou vários outros demônios com cortes de cabelo diferentes para se apresentar. Cortes de cabelo femininos e masculinos. Ele disse, esta é a nossa moda que está sendo lançada na Terra. Notei vários cortes de cabelo radicais e diferentes. Alguns com desenhos na nuca, outros com riscos, outros também continham desenhos na cabeça e com símbolos satânicos que tiram a imagem de Deus. Também vi mulheres crentes no inferno cortando seus cabelos. Elas cortaram o símbolo da aliança de suas cabeças. Vi no inferno irmãos que faziam cortes de cabelo da moda, cortes extravagantes que chamam a atenção. E estavam aprisionados ali naquele lugar de sofrimento. Irei relatar o que vi no inferno
referente ao uso de cosméticos. Outras mulheres que estão no inferno é porque pintavam as suas unhas. Os demônios cortavam os dedos dessas irmãs. E os que pintaram os seus cabelos, os demônios arrancavam o couro cabeludo e deixavam as irmãs totalmente sem seus cabelos. Aquelas que usavam batom e estavam ali no inferno tinham seus lábios arrancados da boca, tornando-se apenas o esqueleto. Aqueles que usavam brincos tiveram suas orelhas arrancadas e só se via 2 buracos em vez das orelhas. Aquelas que usavam maquiagem tinham o rosto consumido pelo fogo. Aos que usavam colares tinham os seus pescoços cortados. Sobre roupas sexy, ou seja, aquelas indecentes que chamam a atenção, que despertam a sensualidade e a lascívia. Vou relatar o que foi me mostrado. Vi no inferno mulheres que usavam calças compridas e também aquelas que usavam bermudas. Vi irmãs no inferno por usar saias curtas que estavam acima dos joelhos e também vi mulheres que usavam vestidos e saias agarrados firmemente ao corpo. Vi homens cristãos que usavam roupas apertadas em seus corpos. Vi irmãs no inferno por usar saias rachadas e sapatos de salto alto. Eu vi aqueles que andavam sem camisa. Vi irmãos que estão no inferno por usar camisas sem mangas e que usam shorts em casa e gostam de roupas assim e saem para a rua. E tudo isso que vi são irmãos de várias denominações, de várias igrejas. Sobre cultura, irei relatar agora o que vi no inferno. Vi irmãos no inferno, os que faziam musculação, seus desejos eram ser musculosos e fortes, para usar roupas apertadas e sensuais, com isso atrair a atenção das pessoas para si. Sobre o pecado de adultério, vou falar o que me foi revelado. O anjo me disse, você acha que não há ninguém da sua igreja neste lugar? O anjo me levou para um lugar onde eu vi uma irmã da minha igreja. Essa irmã já havia morrido há 5 anos. Senti medo ao ver ela ali. Então o anjo me disse, ela está aqui porque desejava o marido de outra mulher e ela nunca se arrependeu de seus pecados. E por isso veio para esse lugar. Eu vi um ancião no inferno. O anjo disse, ele está aqui por desejar uma jovem de sua igreja, pois sendo casado, cometeu adultério em seu coração, traindo a sua esposa. Eu não acreditava em ver pessoas da Irmandade ali. O anjo me mostrou uma irmã que estava sofrendo no inferno, porque tinha pensamentos impuros, fantasiava e imaginava fazer sexo em sua mente. Ela era solteira e cometeu fornicação em sua mente com a foto de um rapaz. A palavra de Deus nos adverte na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vi alguns irmãos que estão lá por causa do erotismo. O homem usava fantasias sexuais e a sua esposa, que também está naquele lugar, usava fantasias sexuais para estimular o ato conjugal. Vi cristãos, homens e mulheres, por causa dessas fantasias sexuais. Essas pessoas introduziram objetos em suas partes íntimas para se satisfazerem e nunca se arrependeram de seus atos pecaminosos quando ainda estavam na terra. Ao morrerem, foram para aquele lugar. Esses mesmos, quando chegaram ao inferno, suas partes íntimas foram atormentadas por demônios. O anjo me mostrou uma indústria sodomita de objetos sexuais, roupas e fantasias. Sobre o pecado de inveja. O anjo me mostrou um diácono que pertenceu à igreja. Ele está lá por causa da inveja. Ele sentia forte inveja por causa de um irmão que possuía um automóvel e ele não tinha. Sobre a crueldade com os animais, pude ver um homem no inferno por seus atos de maltratar os animais. Um outro homem que vi sentia prazer em matar animais de estimação. Difamação. Eu vi pastores no inferno por usarem as mídias sociais para atacar as igrejas que pregavam a verdade e os ensinamentos de Deus. Através das mídias, eles difamavam esses servos de Deus.
Sobre bebidas alcoólicas, pude contemplar ali irmãos que se embriagavam com cervejas, vinhos e outros tipos de bebidas. Suas almas eram punidas por causa de seus pecados. Nunca se arrependeram de seus pecados enquanto estavam vivos na terra. Sobre espíritos familiares, prestem bastante atenção ao que vi no inferno. Um demônio estava circulando ali, fingindo não ser demônio. Ele foi multifacetado e se transformou em várias pessoas que estavam presas ali. Então o anjo me disse: ele assume a aparência das almas que estão neste lugar e vai até a terra para enganar aqueles que praticam o espiritismo, o ocultismo e também as pessoas que neles acreditam. Com isso fazem com que acreditem suas mentiras. Pois essas pessoas que estão no inferno jamais podem sair de lá. Aquele demônio pegou então o nome de uma pessoa e foi para a terra nesse propósito. Ele se transfigurava em várias faces, tanto de homens como de mulheres e até anjos. Ele tem uma grande capacidade de assumir aparências. Então fiquei observando as suas artimanhas. O poder da oração da igreja. De repente, houve uma grande explosão no inferno que abalou o demônio. O anjo disse: quem causou isso foi uma igreja, restaurando ao amanhecer. O anjo me tirou do inferno e me levou até a terra, onde era essa igreja, que estava orando naquele momento da explosão, e os irmãos estavam em fervente oração sobre dormir nu. Então o anjo me levou para um lar cristão, e o anjo que guardava eles se retirou daquela casa, porque o casal estava dormindo totalmente despidos. Então um terrível demônio se aproximou deles para atormentá-los. Algo muito importante que o anjo me fez entender é sobre a questão do dízimo. Então o anjo me falou assim: o dízimo não é da lei. Antes que a lei fosse dada por Moisés, o dízimo já existia. Em Gênesis, capítulo 14, no versículo 20, diz: deu a ele o dízimo de tudo. Ele viveu pela fé, e não pela lei, e todos os que andam na graça tornam-se filhos da fé de Abraão. Assim como Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, que é Melquisedeque. A igreja também precisa ter a mesma atitude em relação a Jesus. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento. Após essa revelação, comecei a dizimar. Ninguém é obrigado a saber a quantidade de dinheiro que você oferece. Se seu ancião não concordar, mas você puder dar o dízimo, ele não poderá impedir, e também não perguntará quanto será oferecido. Eu dou o dízimo e ninguém nunca soube até hoje. Da palavra de Deus. O anjo me entregou uma espada. Quando peguei a espada, senti o peso e não consegui levantá-la. Então ele disse: este é o peso da palavra que o levará. Você não pode lidar com esta espada hoje, porque você não lê a palavra. Mas amanhã você terá a capacidade de lidar com a palavra e se esforçará o suficiente para levantar sonhos. Hoje você receberá o presente dos sonhos, assim como José. E eu falarei com você através dos sonhos. Agora volte ao seu corpo. Então voltei à terra e comecei a orar. E o Espírito Santo me revelou 13 tipos de pessoas na igreja. À noite eu orei e fui dormir e, pela primeira vez, tive uma revelação no sonho. Um anjo apareceu no meu sonho e disse que me revelaria cerca de 13 templos. A primeira casa que vi no sonho, corpo de demônios. O anjo disse: eu lhe mostrarei como são as casas espirituais de todo cristão no templo. O anjo me levou para a primeira casa. Era uma casa escura e nós entramos nela. Quando começamos a andar, encontramos ratos, insetos, baratas e vermes. Um grande cheiro de carne podre inundou a casa. Caminhei com o anjo por vários cômodos da casa e sempre encontrava insetos. A casa estava bagunçada e abandonada. Entrei em uma parte daquela casa e uma cobra pulou em minha direção para injetar seu veneno. Mas eu era capaz de me esquivar a tempo e mais à frente da casa encontramos muitas cobras juntas. Perguntei ao anjo: que lugar é esse? Onde estamos? Então o anjo me tirou daquela casa e me levou pelo ar e me respondeu:
Eles são as casas espirituais dos membros da sua denominação. Eles têm seus interiores cheios de moradas de demônios. Seus corações são escuros e cheios de pecados. Esta casa onde você estava simboliza a vida de alguns membros da sua igreja. Eu disse a ele: como pode ser? Somos um povo santo, minha igreja subirá ao céu. E o anjo disse: não há salvação coletiva. Onde há o trigo, também existe o joio. A segunda casa, alojamento de mídia. Então me levou à segunda casa. Entramos e notei que ela estava cheia de ferros com fogos semelhantes a tochas. E elas iluminavam todos os cantos da casa. Vi que havia grandes rachaduras em direção à rua. Um vento forte entrou na casa e apagou aquelas tochas, e tudo ficou escuro. Alguns minutos depois, morcegos e um enxame de gafanhotos entrarão. Então, aquela casa se tornou desconfortável por causa do barulho dos gafanhotos e dos morcegos. O anjo disse: a casa que você viu tinha 7 fogos, que são os castiçais que simbolizam a presença do Espírito Santo. O vento que entrou e apagou as chamas é a influência do mundo que entrou na vida dos salvos. Por isso as chamas do Espírito Santo desapareceram e o azeite se foi, deixando a vida nas trevas. O pecado entrou e se estabeleceu dentro de suas casas através da mídia. Os verdadeiros cristãos não são conhecidos publicamente e não têm conexão com a mídia diabólica. A televisão foi criada para oferecer fama, dinheiro e exaltar os homens como estrelas do mundo. Satanás deu esse poder àqueles que o seguem. Jesus recusou tudo isso na terra, quando o diabo lhe ofereceu a proposta no deserto. Os cristãos de programação evangélica se venderam para se tornar famosos na mídia. Casa 3. O corpo de pecado. O anjo me levou para a terceira casa. Um vento forte sacudiu sua fundação e o telhado começou a cair. A casa desabou por toda parte e aquele vento forte estava infestado de abutres, entrando em seu interior. O anjo disse: este é o fim para todos os que permanecem no pecado. Esses abutres simbolizam os poderes da destruição. Esse tipo de pessoa não é fundamentado e estruturado na palavra, mas é encontrado nas denominações. Casa 4. Corpo do mal. O anjo me levou para a quarta casa. E havia um homem de preto na frente da porta. A porta se abriu para o homem de túnica preta, que parecia um vampiro. Eu estava com medo de entrar naquela casa. Então o anjo me disse: não temas, ele não nos vê. Entramos na casa e este homem estava destruindo a casa inteira com uma espada. Todos os móveis daquela casa foram destruídos. O homem acendeu uma lanterna para clarear a casa. O fogo estava vermelho. Esse fogo simboliza a presença do mal. Casa 5. Alojamento da sedução. O anjo me levou para a quinta casa. A moradora era uma linda mulher. Ela usava um vestido curto e justo. Seus lábios vermelhos brilhavam. Era sensual e sedutora. Parecia uma modelo. Nessa casa havia muitas luzes coloridas. Parecia uma casa de festa, de canções e danças. O anjo me tirou da casa e por fora havia muitos desenhos, pinturas rosa, vermelho, preto, verde, azul e roxo. Eram 6 cores que adornavam, simbolizando alguns dos números da besta. A casa era atraente. O anjo disse: essa mulher é o demônio sedutor e que habita os corpos de muitas mulheres de sua igreja. Ele se instala dentro delas, muda suas personalidades, tornando-as mais sexys e atraentes. Seus interiores são sensualmente atraentes, fazendo com que apareçam suas obras. As obras do coração são manifestas na carne. Uma mulher que vive dessa maneira não tem um interior limpo, seu coração é cheio de lascívia. As mulheres das igrejas estão imitando esse demônio da beleza. Isso significa que elas são controladas por esse demônio. Casa 6. Corpo da idade. O anjo me levou para a sexta casa.
Era uma casa muito antiga e cheia de buracos. Dentro dessa casa havia um grupo de homens vestidos de branco. E eles consertaram a casa e fecharam as fendas com cimento e depois pintaram a casa de branco por fora. E fizeram uma reforma no seu interior, deixando a casa perfeita. A casa estava sem luz, mas os homens usavam eletricidade e a luz iluminava a casa inteira. O anjo disse: esses que você viu são anjos que trabalham na terra, reformando a vida daqueles que estiveram na igreja e envelheceram. Espiritualmente, eles não sentem mais a presença de Deus e serão renovados como esta velha casa. A cor branca que você viu na casa é a justificação deles através de Jesus. Casa 7. Corpo do Espírito Santo. O anjo me levou para a 7ª casa. Havia barulho de animais ferozes nela. Senti medo de entrar, mas confiei no anjo que estava comigo e tentei entrar. Mas ele me impediu e ficou parado na porta. Então um homem, trajando uma veste branca, veio à porta. Ele entrou na casa e os animais saíram, fugindo da sua presença. Aquele homem expulsou aqueles demônios e tirou toda a sujeira daquela casa. Jogou fora as coisas antigas. Então o mau cheiro desapareceu e um perfume exalou por toda a casa. Vamos entrar, me disse o anjo. E aquele homem, vestido de branco, que estava dentro da casa, acendeu um fogo e colocou uma placa com letras de ouro que dizia: aqui o ladrão não entra. Então trancou a porta e preparou uma mesa de jantar para mim e para o anjo. Sentamos juntamente com ele. De repente, aqueles monstros que haviam saído voltaram e começaram a bater na porta para entrar, mas a porta estava trancada. Então eles não conseguiram entrar e foram embora. O anjo disse: quando Jesus voltar, somente os que têm o selo da chama serão levados com ele. Esta é a marca daqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. Casa 8. Corpo da Palavra. O anjo me levou para a 8ª casa. Estava sendo construída por um homem. Quando ele terminou de construir a casa, um grande terremoto desestabilizou suas colunas. Suas estruturas e alicerces não resistiram ao terremoto e a casa caiu. Ouvi quando o anjo disse: qualquer vida que se edifique sobre as doutrinas dos homens não suportará provações. Quando ele me contou isso, um grupo de anjos trabalhadores pegou todas as pedras dos escombros e começou a reconstruir. As paredes com os pilares foram erguidas mais uma vez e permaneceram firmes. Então outro grande terremoto novamente sacudiu a casa, mas ela ficou firme e em pé. Aquela casa foi consertada e restaurada depois que caiu. Sua condição estava perfeita em comparação com o primeiro estado. O anjo disse: quando vidas são construídas sobre os fundamentos da palavra de Deus, elas resistem à tempestade, porque a palavra permanece para sempre. E se as provações causarem feridas, elas atam e curam. E os anjos estavam fechando as rachaduras na casa causadas pelo terremoto. Casa 9. Alojamento de Jesus. O anjo me levou para a 9ª casa e ela estava sendo bombardeada. Milhões de armas modernas dispararam contra ela. Pareciam metralhadoras que não paravam de descarregar. A casa recebeu tiros de canhão e não abalou as suas estruturas. Suas bases foram fortalecidas. E o anjo disse: mesmo que os demônios ataquem aqueles que são firmes em Jesus, eles não conseguirão destruir uma casa construída na palavra. Casa 10. Corpo do sangue. O anjo me levou para a 10ª casa. Na frente dela, nas ombreiras das portas, estava manchada de sangue. A janela estava aberta e o sol irradiava dentro da casa pela janela. Um anjo negro, com uma foice na mão, olhou para a casa e se afastou dela. Então o anjo que estava comigo disse: toda vida que tem a marca do sangue de Jesus é salva e protegida. O sol que você viu é o da justiça e simboliza Jesus. Casa 11. Modo de transformação. O anjo me levou para a 11ª casa, que era feia, torta e fora de lugar. Os anjos com suas marretas começaram a destruir aquela casa. Tudo foi demolido: bases,
colunas e estruturas. Os anjos fizeram aquela casa perfeita. Os fundamentos eram espirituais. Eu nunca vi essa estrutura na terra. Era um lar celestial, tudo foi refeito com medidas perfeitas. As bases estavam certas. O homem que trajava veste branca, ao ver esta bela casa, veio morar lá dentro. O anjo disse: a transformação de Deus é perfeita na vida de todas as pessoas. Toda essa demolição é um processo doloroso, que faz parte da mudança no homem. Casa 12. Corpo da Santidade. O anjo me levou para a 12ª casa. Ela brilhava, porque centenas de luzes vinham de dentro. O anjo disse: uma vida santa diante de Deus faz do crente a luz do mundo. Casa 13. Corpo da entrada demoníaca jurídica. O anjo me levou para a 13ª casa. Uma sombra negra estava batendo na porta. A casa estava perfeita e não havia nada de errado com ela. A porta da casa se abriu sozinha e a sombra entrou. Então o anjo disse: mesmo que o cristão viva uma vida santa, ele pode legalmente abrir a porta do seu coração por seu próprio livre-arbítrio para que os demônios habitem dentro dele. O coração do homem é enganoso. Então, acordei desse sonho. Portanto, essas são as revelações que o Senhor Jesus me deu para alertar os cristãos de todas as denominações. Sobre a igreja a qual pertenço, quero dizer a todos os que difamam o ministério chamando-a de seita: cuidado com as suas palavras. Se fosse uma seita, Jesus teria me falado: a igreja é santa. Até agora não permitimos que louvores mundanos entrem em nossos templos, pois são louvores a seres humanos, cantados por cantores que não são convertidos e que se autodenominam cristãos. Não somos perfeitos e temos erros doutrinários como qualquer outra igreja tem. O único que é 100% santo é Jesus. Ele é a perfeição. Confirmo que esse testemunho é verdadeiro. Que a paz de Deus seja com todos. Atenção! Após ouvir este testemunho, não julgue e não critique o próximo. Respeite o livre-arbítrio de cada um, e tenha sempre olhar de misericórdia.